Então vamos fazer oração? Então vamos sentindo a presença dos mentores amigos, que estimulam a nossa serenidade, a nossa paz íntima, a autodescoberta. E nos protegem, nos orientam. Obrigada, Pai amado, por mais essa oportunidade, essa união e reunião. Ajude-nos, Senhor, a ouvir, a interpretar, a memorizar e praticar tudo o que aprendemos nessa casa bendita. Abençoe os nossos familiares, Pai, e todos aqueles que direta e indiretamente pensam em nós, convivem conosco, na presença física, no pensamento, nos sentimentos. Abençoe o nosso planeta, ao povo brasileiro, nesses momentos difíceis que atravessamos. E que juntos, unidos sob a vossa proteção, possamos cada dia mais fortalecer os nossos vínculos fraternos como irmãos, numa pátria abençoada. Jesus, amigo incondicional de nossas almas, obrigada pelo acompanhamento diário que nos tem dado todos os dias mesmo na nossa vida. Aos mentores, ao nosso anjo guardião, a eterna gratidão. Em vossos nomes, alegres e esperançosos, com fé, iniciamos os estudos dessa noite. E que essa doce paz de Jesus encontre guarida em nossas almas. Muita paz. Jesus tem. Graças a Deus. Hoje eu vou trazer uma novidade. Essa aqui não pode deixar de passar, certo? Quem conhece, já ouviu, já leu sobre José Carlos do Patrocínio. José do Patrocínio na história brasileira. Lembram dele? Nós estudamos isso lá no primário. José do Patrocínio. Lembram? Recorda lá quando nós estávamos lá com 8 anos, 9 anos. Faz de conta que não faz muito tempo. Então aí nós estudamos José do Patrocínio, né? O José do Patrocínio, ele era mulato, filho de branca com negro, né? E ele foi farmacêutico, jornalista, escritor, orador e ativista político brasileiro. Ele era filho de pai branco, fazendeiro, né? E ele teve o estudo, teve tudo. O que aconteceu? Ele participou do movimento abolicionista brasileiro, para a libertação dos escravos, e também foi um grande ativador da República no Brasil. E hoje, nós vamos ler uma mensagem que ele deu agora, nesses dias em Brasília, no dia 15 de maio, onde ele está convocando o povo brasileiro a um comportamento durante a Copa, durante esse momento que o Brasil atravessa. Então nós vamos prestar muita atenção, porque eu acredito que muitos de nós vai ter que mudar a fala. Essa fala que nós temos no dia a dia, como nós estamos se referindo ao Brasil, à política, à Copa, né? Então nós vamos ler essa mensagem agora, tá? Antes de começar o livro.
Porque uma das missões do Brasil é realmente plantar o cristianismo lá fora. Porque se vocês forem para a Europa, por exemplo, o povo da Europa é frio. O americano é religioso, mas ele é frio. Então o espiritismo, o brasileiro vai exportar cristianismo. E nós espíritas, então, que entendemos muito bem esse processo, é dever e obrigação, certo? Nós vamos ter que exportar serenidade, educação. Lembra que um dia eu contei aqui que nós chegamos na Inglaterra, uma excursão? Nossa, quando nós chegamos lá, começou a anunciar no aeroporto: tomem cuidado com as suas bolsas, malas. Chegou um grupo que tem que ser observado. E o grupo era nós mesmos, brasileiros. Olha a fama nossa lá. E é isso que eles querem, tira isso, né? Vamos tirar isso de nós. Lindo, hein? Orando juntos, estaremos ligando as forças vivas da bondade que emana do coração do nosso Mestre, o Cristo de Deus. Estaremos oferecendo aos nossos dirigentes encarnados, aqueles homens e mulheres que têm a incumbência de zelar pelo equilíbrio e pela orientação política, econômica, social do Brasil, para que os acontecimentos que possam ocorrer não perturbem a generalidade da nação, e para que o programa do Cristo se faça maior do que os transtornos, e para que, de um modo geral, todos nós contribuamos para a paz. Orar pelos nossos governantes. Vou fazer um parêntese. A Dilma é espírita, não estou fazendo propaganda política, até nem votei nela. A Dilma é espírita, a mãe dela fundou um centro espírita e cuidou desse centro espírita, a família cuida, e ela lê muito o espiritismo, ela lê Joana de Anjos, ela lê todos os livros, saiu, ela compra. Eu fiquei sabendo disso ontem, que o Divaldo falou lá. Então, eu estou só mostrando, às vezes a gente pensa assim, mexer com a política nós temos que orar muito, né? Porque para sair um ato aqui, eu tenho que fazer conluio com esse partido, com o outro, seja qual presidente for, né? Então, olha quanto conchavo às vezes eu tenho que fazer para dar uma coisa para a população, né? Então, tudo tem um preço dentro da política. E eu fiquei meditando ontem, Emmanuel está reencarnado com 12 anos e vai ser um político. Quem vai ajudar Emmanuel? Quem pode ajudar Emmanuel a ser um político e ter sucesso? Porque a vida de Emmanuel, hoje reencarnado, vai ser muito difícil. Por quê? Tem que sair do X e ir para o Y, ele não vai encontrar nada pronto, ele vai ter que fazer a casa. Não vai ter que fazer uma reforma na moralidade política? Já pensou tanto que Emmanuel vai sofrer? Vocês acham que vai ser fácil para ele, para esses que estão voltar junto com eles, fazer toda a transformação, tirar toda essa coisa errada que tem dos políticos, da política nacional? Da corrupção, da imoralidade. É roubalheira mesmo que a gente vê que tira do povo para fazer coisa até particular, né? Hoje eu estava lendo que tem um rapaz aí que ele foi para a cadeia, que era drogado, roubou, assalto à mão armada, depois ele se candidatou, ele não tinha nada. Depois de alguns anos de política, ele estava com 5 milhões e 100 mil reais. Onde arrumou esse dinheiro? Então, como? Se o salário nosso dá para economizar aí em 5, 6 anos, 5 milhões de dinheiro, de reais? Não dá, né? Então a gente vê que tem muita coisa que tem que ser sanada. E nós temos que orar muito para o Emmanuel. Não temos? Nós sabemos que ele está reencarnado. Já avisou que ele vai ser político, professor e político. O que nós até hoje fizemos por Emmanuel? Minha ficha caiu ontem. Gente, eu não orei ainda para o Emmanuel nessa parte política. Imagina o tanto que ele vai sofrer para implantar o bem, se o mal está imperando. Jesus, porque veio implantar o bem, foi crucificado. Então é dever nosso, essa conscientização, né? E vamos começar a orar por Emmanuel também. Mantenhamos-nos aquietados, confiantes, vigilantes e orando, entregando-nos às mãos santíssimas de Jesus de Nazaré. O Anjo Ismael, aqui na Federação Espírita Brasileira, organizou o programa de trabalho intenso com os espíritos que representam os dirigentes espirituais do Brasil. Os governantes brasileiros estão tendo uma assistência do Grupo de Ismael, todos, hein? Governador, prefeito, né? Para estabelecer nos pontos estratégicos, em Brasília, nas demais cidades importantes do país, as defesas geradas, necessárias para a vigilância e para que a ordem não se perturbe. Não tenhamos receios, confiemos atentos. Então, todos os políticos, todas as cidades, todos os governantes,
Todos os municípios brasileiros estão recebendo assistência dos bons espíritos, para que durante todo esse processo da Copa haja ordem e progresso. Os momentos políticos que vive o planeta não tem como não refletir no Brasil. Quer dizer, a política está muito confusa no mundo, né? O mundo também está passando por muita coisa no sentido econômico também. Então, os momentos políticos que vive o planeta não tem como não refletir no Brasil. E representando o foco do mundo nesses dias, é importante que estejamos aqui na nossa casa, Brasil, oferecendo o melhor ambiente vibratório de beleza espiritual, para que o anjo Ismael possa cumprir, com o apoio dos espíritos nobres, o programa de Jesus. Os momentos recomendam prudência, como dizíamos, e cuidado. Oremos, meus irmãos, e mantenhamos-nos em paz. Que Jesus abençoe a pátria que amamos, que o Cristo de Deus ilumine as consciências das nossas autoridades, que os ambientes dos jogos sejam protegidos pelas forças da luz, e que a nossa certeza na condução dessas energias nobres faça de nós também instrumento da paz. Que o Cristo de Deus nos abençoe. Abençoe a Federação Espírita Brasileira. Abençoe o nosso país e nos inclua no grande programa dos trabalhadores do bem. Abraço-vos fraternalmente, José do Patrocínio. Então ele fez uma psicofonia através do médium João Pinto Rabelo, na reunião, presta atenção que eu vou ler agora, do Grupo de Assistência e Apoio aos Povos da África, na sede da Federação Espírita Brasileira, no dia 10 de maio agora de 2014, que foi recebida essa psicofonia do José do Patrocínio. Depois vocês vão olhar na internet o que é Grupo de Assistência e Apoio aos Povos da África. Chique no último, não é? Olha que bonitinho. Vamos olhar o que é isso? De repente nós podemos participar, né? Eu tenho vontade de ajudar na África, mas eu estou aqui no Brasil. Quem sabe a gente entrando aqui, eu não tive tempo, quando eu fui entrar na internet não deu certo. Mas eu quero entrar no Grupo de Assistência e Apoio aos Povos da África. Tem um grupo de espíritas que participa disso. Não sei se foi o grupo de espírita também que fundou isso, mas de apoio aos povos da África. Então é isso. Valeu? Valeu? Muito obrigada. Vamos participar, né? Me deu vontade de chorar. Não dá vontade de cantar o hino nacional? Eu tenho. Então nós estamos aí na arte de aceitarmos-nos como somos. Então vamos lá ainda conosco. Agora é nós conosco mesmo. É imperiosa a presença da sinceridade, para que exista autenticidade nos relacionamentos. Entretanto, jamais poderemos fugir ao imperativo da conduta tolerante, deixando claro que a autenticidade exclui a agressividade, da invasão de limites e do desrespeito ao livre-arbítrio alheio. Muito bonita essa frase, que muitas vezes a gente acha que eu ser autêntico, eu ser sincero, eu tenho que falar brutalhadamente com o outro, tem que dar pito no outro, mostrar o outro do erro, o erro do outro, colocando o dedinho na ferida e ainda apertando. Quem não tem defeito, levanta a mão. Quem tem personal trainer, levanta a mão. Só isso? Ninguém tem personal trainer aqui? Que chique! Então esses que não têm personal trainer não sofrem. Faltaram, está de férias. O personal trainer tirou férias. Todo mundo tem personal trainer. Quem aqui não tem um parente difícil, um problema no emprego, uma doença? Está todo mundo maravilhoso? Hã? Diz que tem uma equipe. Tem uma equipe? Eu também. Mas eu sou também. Então, ó, todo mundo tem o bendito personal trainer, porque é aquela pessoa difícil e a gente tem que conviver com ela, né? E eu me lembro muito, eu não esqueço isso, eu não vou esquecer nunca eternamente, porque quando a Joana de Cusa, que a Joana de antes foi falar com Jesus sobre o Cusa, reclamar do Cusa, aí Jesus falou, Joana, Cusa, a responsabilidade é sua. Para nós mulheres e homens que aí brigamos, marido e mulher, né?
botamos para quebrar, achando que está tudo errado. Se nós for conversar com Jesus, talvez ele fale isso para nós, né? O Pedro é responsabilidade sua, a sua esposa é responsabilidade sua. E a gente quer abandonar o barco, né? Então, esses personal trainers que nós temos na vida é que faz a nossa evolução. Mas nós somos personal trainer de outras pessoas. Então, nós temos e somos. São aquelas pessoas que treinam a nossa tolerância, a nossa paciência, a nossa humildade. Como nós também fazemos isso com outras pessoas. E pensamos que não fazemos, a gente acha que não faz, né? Que a gente não é personal trainer, só o outro que é da gente. Mentira, nós somos e também recebemos o personal trainer. Mas eu preciso usar de autenticidade, eu tenho que ser uma pessoa, eu tenho que ser eu mesma. Eu sou eu. O que eu sou eu. Então essa frase eu ouvia muito alguns anos atrás, eu falava assim, essa frase é meio esquisita. Mas quanto mais eu estudo, mais eu vejo que ela está certinha. O que eu sou eu. Não é? Eu sou o que eu sou. Então eu tenho que ser autêntica, eu tenho que saber qual é o defeito, qual a qualidade que eu tenho, qual a virtude, qual a sombra, mas não preciso usar isso quando o outro não tem aquela luz que eu quero que ela tenha, acusando, machucando. Posso conversar sobre isso com a pessoa, mas não agressivamente. E toda vez que a gente conversa, amigavelmente, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Então ontem eu contei o caso, eu conto aqui. Nós atendemos uma pessoa lá do norte do Brasil. E ela e a nora não combinavam de jeito nenhum. Gato, cachorro. Mas ela chegou aqui falando mal da nora. Aí ela levou o que em mim faz com que o outro me trate assim. Aí ela me ligou ontem e falou assim, vou te contar. A minha nora e eu estamos numa maravilha agora. Sabe como ela me chama? De manhinha. E nós rimos muito, porque ela fala manhinha mesmo. Então, olha, resolveu o problema. Porque desarmou, parou de cobrar do outro. Aí ela foi cobrar dela, porque o que em mim faz com que o outro me trate assim. Toda vez que eu tenho uma atitude, toda vez que eu tenho uma ação, tem uma reação do outro lado, né? Então eu tenho que entender o que eu faço que agita a luz do outro ou que agita a sombra do outro. Eu tenho que viver de uma maneira tal que eu desperte a luz do outro. Mas nem Jesus conseguiu despertar todas as luzes que ele podia nos outros. Porque tem pessoas que não aceitaram Jesus. Aí entra a tolerância, entra a paciência, mas eu vou falar assim, o que em mim faz com que ele faz isso comigo? Ou que ela faz isso comigo? Faça isso comigo. Eu corrijo o meu problema, o resto fica só na mão dele, o problema é do outro. Né? Então ele que se vire com o problema dele. Mas a minha consciência estando em paz, consciência em paz é felicidade, alegria de viver. Quando eu tenho minha consciência em paz, que maravilha. Nada me aborrece. E se me aborrece pouquinhos minutos, eu saio daqui. Então é muito importante nós cuidarmos da nossa consciência em paz, sim. Sendo sinceros, mas educados, gentis, humanos, nós não podemos sair disso. Então, por isso que ela fala, conduta tolerante sempre. Eu tenho que tolerar a deficiência do outro. Eu tenho um amigo que eu admiro ele profundamente, como espírita, como pessoa, e ele sempre chega perto da gente, sabe como eu cumprimento ele? Luzes. Eu só falei isso, luzes. Oi, luzes. Não fala mais nada. A hora que ele fala luzes, ele sente essa fala, e ele passa, a gente sente um bem-estar tão grande, porque ele sente, ele deseja realmente luzes para nós. Eu falo, nossa, mas que cumprimento bonitinho. É só essa palavra, luzes. Você vai embora, tchau, estou indo, fica em Deus, e fala luzes. E ele deseja que a nossa consciência seja iluminada mesmo. Então isso funciona dentro da gente, vocês vão ver uma coisinha tão simples, né? Uma gentilezinha que ele faz, não tem vergonha de dizer para o outro luzes. Quantos de nós tem coragem de falar para o outro luzes? Nós somos tão automassacrados, temos vergonha do que somos, que não temos nem claro, se eu falar luzes para ela, vai rir de mim. Então eu fico com vergonha de falar para o outro luzes. Então nós vamos nos valorizar sim. Nós então não vamos invadir o limite do outro e desrespeitar o livre-arbítrio do outro. Nós desrespeitamos muito o livre-arbítrio, principalmente filho, né? Eu estou doidinha para desrespeitar o livre-arbítrio do meu filho. Nossa, estou doidinha. As coisas que ele posta no Facebook, eu quero, se der a gente arrancar lá da página, eu arrancaria, né? Então, eu ainda vou ter que conversar com ele, vou falar, oh meu Deus, aí o livre-arbítrio dele, deixa eu entrar. E eu tenho que entrar de uma maneira tal, para que eu não ofenda o livre-arbítrio, mas eu tenho que falar, porque eu não consigo ficar sem falar do que ele põe, né? Mas ele sabe o que eu penso. Aí se eu chegar junto, se ele tivesse... Se eu chegar junto, bravo, aí que ele põe pior. Então eu tenho que fazer de uma maneira tal que ele aceite, né? E nós vamos partir para um diálogo.
E ele está contra essa mensagem que nós lemos hoje, né? Essa mensagem que nós lemos hoje não vai servir para ele, porque ele não aceita isso, né? Porque ele quer que a justiça seja feita e que tem que ser justo, que o mundo tem que ser tudo certo, honesto, mas ele aceita a violência para implantar a lei e a ordem. Ele quer a lei e a ordem, e ele acha que se tem o violento que faz a desordem, então tem que a lei também ser violenta para implantar a ordem. Aí nós temos que trazer ele para essa realidade que é a mensagem de hoje, né? A pretexto de garantir relações honestas, muitos corações, sem perceberem, derrapam na intransigência. É o que meu filho está fazendo. A ausência de flexibilidade em nossos julgamentos costuma ser a estrada que conduz a esse patamar. Quer dizer, quem parte para isso é a pessoa inflexível. E eu lembrei de um caso. Então, numa instituição... Nossa, a história é feia. Um funcionário da instituição falou para uma funcionária: fala para fulano assistir aquele vídeo tal da cobra que tem lá na internet. A moça abriu pensando que era alguma coisa boa. A coisa é terrível. Um homem fazendo sexo com a cobra. Como é que fica? Aí a moça, que quando ela abriu e viu aquilo, ela quase desmaiou. Todo mundo lá. Aliás, essa moça que abriu vida espírita. Aí ela ficou apavorada. Falou: como que ele pode falar para uma funcionária falar isso para mim? O que ele está pensando, né? Aí ela ficou com medo de falar com ele. Ela falou: não vou falar nada. Eu falei: mas você tem medo de falar com ele? Ela falou: tenho. Aí eu falei: olha, isso que está aqui. Você não vai agredi-lo, mas você vai falar. E ela é chefe dele. Falei: você tem que pôr as coisas no lugar e ele tem que aprender a te respeitar. Ele tem que entender quem é você, ele não está entendendo. Se você tem moral, a sua moral não permite você fazer esse tipo de coisa, ele não pode mandar você olhar na internet e ver. Ele está te testando. Então você não vai ser agressiva, mas você vai falar com ele sim. Então, nós não temos que ser passivos. Vai ficar com medo do funcionário, porque ele fez ela ver esse filme horrível, agora ela não quer nem tocar no assunto. Não, você tem moral suficiente para chegar nele e falar para ele: olha, você derrapou aqui comigo. Qual que é seu pensamento? O que ela, não sei lá o que ela vai perguntar, porque cada um sente de um jeito. Mas ela vai ter que conversar com ele. Até hoje ela não tem coragem. Mas ela vai ter que conversar. Então, olha, eu respeito o outro. Não vou ofender o livre-arbítrio, mas se ele pisou na bola desse tamanho comigo, eu tenho que falar. Porque senão fica muito fácil, a gente faz errado, ninguém fala nada, ele vai continuar falando. Aí aparece outro vídeo e vai mandar um recadinho. Chegar um dia e falar: deixa o vídeo, ele mesmo já vai dar um recado para ela. Ele não tem limites. Então, a autenticidade, isso faz parte da nossa autenticidade. Eu falar com o outro, sem agressividade. Usando a tolerância, é a firmeza que manda. A nossa firmeza, a nossa postura. Você teria que ter medo dele se você fosse do time dele, mas se você não é, você tem que ainda ensinar ele. Você vai ensinar ele a ser nobre, ele respeitar as mulheres também. Depois eu conto o final, se tiver, né? Os processos de relações indulgentes serão estímulos vigorosos à convivência espírita cristã. A indulgência, como nós vimos estudando esses dias atrás também, ela é estímulo vigoroso à convivência espírita cristã. Eu tenho que ser indulgente com o erro do outro, não conivente. Eu sou indulgente, mas não posso ser conivente. De outro ângulo, sua ausência seja um componente agravante dos comportamentos nas sociedades doutrinárias, até dentro da casa espírita, né? Se eu não tenho indulgência, o que vai acontecer? Até dentro da casa espírita vai ter briga, vai ter desarmonia. Ontem nós estávamos no grupo de passistas estudando isso, hoje eu estava numa loja em Franca, chegou um senhor que faz tratamento aqui, aí ele falou assim: eu amo cristais, eu amo o centro de cristais. Eu falei: olha, da minha parte, obrigada. Aí ele falou assim: olha, é uma casa simples, né, chãozinho de cimento, é uma casa simples, não tem luxo, mas tem acolhimento. Lembra que eu falei do acolhimento ontem, né? Os passistas têm acolhimento. Minha filha frequenta em Campinas, um centro grande, e não tem acolhimento. Tem muito estudo, muita coisa, é chique, mas não tem esse acolhimento.
Eu falei, então, né, cristais, acolhimento é a posição número 1 de todos nós. Todo mundo é treinado no acolhimento, sim. Porque é uma coisa que é desde a fundação do Centro Espírita, ser acolhedor. E aqui nós vamos... É obrigação nossa, de todo trabalhador da casa, ser acolhedor. E ele então foi contando o motivo pelo qual ele veio para cá, a história é longa, não vou contar, que fez ele ficar, e aí hoje ele adora isso aqui. Olha que diferença faz quando a gente faz isso com o outro, né? Eu acolho o outro, eu sou indulgente com o outro, e não sou chata com o outro, cobradora do outro, né? E nós ainda estamos muito mais, às vezes, na cobrança do que na indulgência. A gente tem mania de cobrar comportamento, e não ser indulgente. É aquela história, amo você, mas não concordo com o que você faz. Seja marido, filho, seja quem for, né? Nora, sogra, ó, não, eu te adoro, mas isso que você está fazendo eu não concordo. Se a pessoa não parar de fazer, o problema fica só dela. Eu já me libertei do problema, tá? E vou ser indulgente, tolerante com a pessoa que não quer mudar. Esse é o espírita cristão. Então eu esqueci de falar uma coisa. Aí esse senhor falou assim para mim, o que eu noto, que a minha filha nota lá em Campinas, é a competição que existe entre os frequentadores. Existe competição entre eles. É um centro espírita famoso, ótimo, e tem competição entre os que frequentam o centro. Olha para você ver que coisa que acontece nas sociedades espíritas e que nós temos que abolir, né? Sendo portadores de extensa bagagem de conhecimentos acerca das questões da conduta e da vida, nutre-se entre os co-idealistas uma acentuada expectativa moral, para além das reais condições de atendimento desses anseios, uns em relação aos outros. Resumindo, nós queremos todo mundo perfeito, cobramos perfeição do outro, isso não existe ainda e não tem como fazer isso, então, tolerância e indulgência. E uma vez não atendidas essas expectativas, que quase sempre não são reveladas, ocorre um fenômeno de decepções e mágoas que contamina a convivência com o vírus da amargura crônica. Então eu idealizo no outro, acho que ele é um santo, que ele é aquilo, eu quero que ele seja, aí eu caio do cavalo e eu desanimo. O desânimo é meu. Se eu desanimar com o comportamento de outra pessoa, o problema é só meu. Por qual motivo eu vou desanimar com o comportamento da outra pessoa? Eu tenho que me ocupar com o meu comportamento, que é aquilo que eu falei agora, que a minha consciência em paz. Se o outro está com problema, está até me julgando, deixa o problema na mão dele, porque é dele. Eu tenho que fazer tudo para fazer o melhor. Se eu procuro fazer o melhor de mim, que maravilha, né? Eu erro, vou fazer. A gente não tira 10 em tudo mesmo. Então, mas eu vou fazer o melhor de mim. Se o outro está me julgando, está me detonando, aí vira um problema dele. Eu conservar mágoa é deficiência minha. Se eu conservar raiva, amargura crônica, que não sara nunca em relação a outra pessoa, o problema é meu, deficiência é minha. Então eu casei com o fulano, ele judiou de mim, eu tenho uma amargura crônica. Não esquece dele, toda vez que eu lembro dele, eu quero que ele se arrebente onde ele estiver. Amargura crônica é um grande problema meu. Então busquemos a nossa paz interior. Façamos de tudo para nós sermos felizes. Entrega o outro para Deus. Ó, o Senhor é teu filho, conduza, vai em paz. E tenha a sua paz. Mas jamais vão ficar com ódio muito tempo no coração. Esse vírus comum dos relacionamentos familiares e profissionais, esse bendito vírus aí da amargura crônica, agora toma conta dos sentimentos de muitos grupos doutrinários. Aquilo que era dentro da família, lá no trabalho, está acontecendo dentro da casa espírita. Delimitando panoramas de insatisfação, cobranças mentais. Eu não tenho coragem de falar, como ela falou no parágrafo anterior, eu não falo, mas eu penso. Nossa, que fulano, que é fulano, Beltrano, nossa. Então eu fico aqui dentro da minha mente pensando. Pensar e falar tem diferença? Energeticamente? Eu penso que até a hora que eu fazer, eu pensei, não vai fazer nada do meu pensamento. O pensamento é tudo. O pensamento interfere muito no outro. É como o outro não escutou, eu acho que eu fico bem na fita. Eu não fico, não. Não fico bem na minha fita, na fita divina, porque o que eu penso é o que eu sou. E eu vou atingir o outro com o meu pensamento. E meu pensamento vai agregar outros pensamentos e vai atingir muita gente. E se o meu pensamento é de amor, conecta com quem tem amor, oba, que delícia. Espalha por aí. Se é de raiva e ódio,
Mágoa crônica, conecta com as mágoas crônicas no mundo aí, vai fazer diferença no mal, né? Então, nós vamos então, para termos ainda falatórios levianos e uma surda irritação, que contagia a psicosfera das tarefas. Olha o que acontece com o espírita dentro da casa espírita quando esse tipo de comportamento tem dentro da casa espírita. No grupo doutrinário. Delimita panoramas de insatisfação. Tem gente frequentando cheio de insatisfação. Cobrando mentalmente do outro. Falatórios levianos, é um diz que diz. E uma irritação interior que contagia o ambiente. Aqui do outro lado, essa psicosfera que tem aqui, das tarefas, vai trazer prejuízo para o trabalhador, para as tarefas da casa. Eu vou fazer uma interrupção aqui, não, vou ler até o final desse parágrafo. Esse clima adverso serve de alimento para injunções obsessivas. Então, quando nós estamos nesse tempero que eu acabei de ler, vamos atrair obsessões para a casa espírita, para nós, que desestabilizam as atividades e estabelecem um clima de desagrado entre os tarefeiros. Começa a surgir, diz, briguinha entre os tarefeiros. Depois surge o desânimo. E muitos saem, desertam do trabalho ou permanecem dominados por apatia e estado íntimo de conflito e confusão. Se não sai, fica em conflito. Agora eu vou passar uma informação. Nós recebemos uma comunicação do nosso querido Dr. Tomás Novelino, e ele nos passou o quê? Que tem um espírito com o nome de Ion Victor Antonescu, ele é da Romênia, foi da Romênia, militar, e ele disse que ele é pior do que Hitler. Ele usou essa expressão, Hitler foi fichinha perto dele. Um espírito que sempre foi diplomado em diversas encarnações, tem uma cultura muito grande, sempre foi doutor nas áreas de profissão, sempre estudou muito, e ele então está se dedicando ao mal, à perseguição dos homens de bem, mulheres de bem, à doutrina espírita, porque ele está fazendo parte desse grupo de espíritos que não quer o bem na Terra. Então ele está interferindo nos espíritas, nos agrupamentos espíritas, nos homens de bem, seja aqui dentro da casa espírita, na nossa casa, na rua, no nosso trabalho. Então o doutor pediu que para a gente orar muito por ele. Ele desencarnou dia 1º de junho de 1946, porque ele foi condenado à morte pelos crimes de guerra que ele cometeu. Ele matou muitos judeus também, ele civis, sérvios, romenos, ele participou da Primeira Guerra como militar, da Segunda Guerra, e ele, se a gente for ler, vocês lerem a biografia dele na internet, ele jogava dos dois lados, então até confrange a gente falar dele, né? Falar o negativo desse espírito. Mas foi um alerta que o doutor deu. E eu tenho que passar isso para vocês. Por que eu tenho que passar? E a gente falar isso. Por quê? De repente eu estou dando entrada para ele. Uma mágoa minha, uma inflexibilidade, uma intolerância, eu estou dando entrada para esse espírito para que ele faça o estrago. Eu estou deixando de ser espírita cristã. Por isso que estão ali, ó, vamos, por quê? O bem tem que vencer, mas tem épocas na humanidade que a força do mal é tão grande e os homens de bem não atuam como tinha que atuar, o mal cobre o bem. Então o doutor Maurício Neiva Crispim, uma vez ele fez um seminário, ele disse o seguinte: toda vez que tem uma frente de Ismael, um grupo de Ismael fazendo alguma coisa aqui no Brasil, por exemplo, isso é a nível mundial, estou falando Brasil, o grupo vem para fazer uma coisa, o mal se levanta. Lembra que na mensagem ele falou, Zé Patrocínio, que o mal é muito organizado. Eles se organizam para acontecer o contrário. E tem hora que o mal vence porque nós somos incautos coniventes. Aí, lembra, por que nós temos um mau presidente, um mau prefeito, um mau governador? Porque nós escolhemos, não é? Vai lá e vota. Nós votamos ficar apáticos, não queremos fazer nada, não queremos levantar a nossa moral, nem ajudar o outro a levantar a moral. Aí a turma do mal vence. Aí vem o sofrimento para nós. Foi Deus que castigou? Não, colhemos o que plantamos. E tem hora que esses heróis que vêm para fazer diferença, eles são assassinados, acontecem coisas horríveis com eles, porque nós não soubemos defendê-los, com a nossa oração, com o nosso pensamento. É isso que eles querem evitar. Chico Mendes, todo mundo já ouviu falar de Chico Mendes, não já?
Chico Mendes foi um dos que não poderia ter sido assassinado, mas foi porque também ninguém do bem orou por ele, ninguém fez uma corrente positiva e essa corrente do mal tomou conta. Essa é uma informação espiritual que nós temos. Então, olha o nosso dever como cristãos, onde nós temos que chegar. E vamos parar por aqui, semana que vem continua mais, né, gente?